Bem-vindos a Investir Eu Preciso, meu nome é Felipe Carvalho. Nesse vídeo eu vou te responder uma pergunta. Se eu fosse investir em ações somente através de ETFs disponíveis aqui no Brasil, quais seriam os ETFs que eu escolheria? Isso não é uma recomendação de investimentos, tu tem que ter a tua estratégia, mas se tu quiser saber quais os ETFs eu escolheria, fica até o final desse vídeo e também eu vou fazer uma rápida explicação do que é um ETF para quem ainda não sabe. E eu sei que já tem muita gente torcendo o nariz e tá pensando pelo menos uma dessas três coisas. Ah, Felipe, ETFs brasileiros são muito concentrados em empresas cíclicas, então eles acabam comprando quando essas empresas estão caras e acabam vendendo quando o ciclo das commodities está ruim. Não é um bom ETF. ETFs não pagam dividendos. Eu gosto de ter dividendo caindo na minha conta. ETFs brasileiros não têm isenção de vendas com lucro se tu vender até 20 mil reais, como tem com ações. Enquanto se tu investir em ETF no exterior, tem uma outra isenção, sim. E todas as afirmações são verdadeiras. Eu só quero esclarecer uma em relação ao ETF não pagar dividendos. Realmente, os dividendos não caem na tua conta, mas não é como se o ETF não recebesse os dividendos. Ele recebe, só que esses dividendos são automaticamente já reinvestidos naquelas mesmas ações que compõem o ETF. Eu sempre gosto de esclarecer isso porque tem gente que está iniciando e ouve essa informação que ETFs não pagam dividendos e podem ficar com uma ideia errada. E eu volto a dizer que todos os argumentos que foram falados anteriormente são verdadeiros, só que isso não invalida o fato de que investir através de ETFs, mesmo os brasileiros, é uma das estratégias mais simples que pode ter de se investir em renda variável e mesmo assim tu ainda vai ter um resultado muito superior à maioria dos investidores que estão investindo ou por conta própria ou através de produtos mais caros, como fundos de investimento. A grande maioria desses fundos não vence os ETFs e eu vou deixar aqui em cima um link para um vídeo que eu já mostrei com dados do mercado brasileiro essa realidade. E ETF também é uma estratégia muito simples, como eu já falei, então casa muito bem com aquelas pessoas que não querem se envolver muito com investimentos. E mesmo quem gosta de investimentos, que é o meu caso, deveria pensar em incluir ETFs na sua carteira, sim. Confesso para vocês que quando eu comecei a estudar sobre investimentos, eu tinha muita influência do mundo dos concursos, que eu acabei fazendo alguns e fui nomeado em alguns deles. E então eu tinha essa ideia. A maioria das pessoas não passa em concurso público. Então eu não quero estar no mesmo grupo que a maioria. E aí então eu pensava, por que em investimentos eu ia querer estar na média? Por isso eu torci um pouco o nariz para o ETFs, mas com tempo e mais estudo eu fui vendo como eu estava errado. E não deixa a matemática te enganar, porque pode ser que muita gente olhe com essa expressão, ETF é como se fosse a média do mercado. E aí as pessoas entendem incorretamente que a maioria dos investidores tem o retorno que o ETF tem. Ou seja, se o ETF entrega o retorno da média, a maioria dos investidores devem estar ganhando esse mesmo retorno, certo? A verdade é que não. A maioria dos investidores vai perder para o ETF. Ah, Felipe, mas como assim a maioria das pessoas vai perder para a média? Eu achei que por ser média, a maioria das pessoas estava na média. Não é isso? Isso é um engano bem comum e eu vou dar um exemplo bem fácil de entender. Imagina uma cidade que só tenha 10 pessoas. 9 pessoas dessa cidade ganham um salário igual de 2 mil reais. E apenas uma pessoa dessa cidade ganha um salário de 100 mil reais. Se a gente for fazer a média, que é a soma de todos os salários, e dividir por número de pessoas, que é 10, nós vamos ver que a média de salário dessa cidade é de 11.800. E a gente sabe que 9 entre 10 pessoas ganham bem abaixo desse valor. Então não fica com aquela ideia de porque um valor é a média, que a maioria das pessoas está perto daquele valor. Agora que a gente já entendeu que é possível perder para a média, eu vou explicar bem rapidamente com 2 exemplos o que é um ETF. O primeiro exemplo eu botei lá numa enquete do Instagram, eu dei 2 exemplos e o pessoal escolheu esse aqui e achou ele melhor, então eu vou estar compartilhando aqui com vocês. Investir através de um ETF é como se tu fosse dar um presente para uma pessoa, fosse dar um chocolate e tu não quer ter o trabalho de descobrir qual o chocolate que a pessoa mais gosta, ou tu também não quer correr o risco que daqui a pouco tu escolhe justamente um chocolate que a pessoa não gosta. Então tu vai lá e tu dá uma caixa de bombons, que dentro dela tem chocolates dos mais diferentes tipos. E aí tu mais ou menos garante que tu não vai dar um presente que ela vai ficar super, hiper feliz, mas também ela não vai ficar super triste de ter recebido um chocolate que ela não gosta. E além disso, ao tu comprar essa caixa de chocolate, o custo
desses chocolates que estão ali dentro é bem menor quando tu compra numa caixa do que se tu comprasse todos esses chocolates individualmente e fosse presentear a pessoa dessa forma. Outro exemplo que eu também gostei, até gostaria de saber o que vocês acham desse exemplo, é que o ETF é como se fosse um time esportivo. Então vamos falar em futebol, né? Nós estamos no Brasil, nós temos goleiro, nós temos zagueiro, nós temos meio campo, nós temos atacante. Cada um deles tem uma função diferente e geralmente tem até características físicas diferentes. Mas o que eles têm em comum? Todos eles são jogadores de futebol de uma mesma equipe. E o ETF é igualzinho. ETF é uma junção de vários investimentos que têm certas características dentro de um produto de investimento. Ao comprar esse ETF, tu está investindo em vários investimentos ao mesmo tempo. Tá, Felipe, mas que características são essas? Bom, aí vai depender de qual tipo de ETF tu está investindo. Tem ETF até de renda fixa. Ah, Felipe, mas tu não vai falar logo quais ETFs que tu escolheria? Tá bom, eu já vou falar. Assim, eu faria uma estratégia bem simples. Eu dividiria o percentual de dinheiro que eu gostaria de investir em ações em dois grandes grupos: ações americanas e ações brasileiras. Então teria um ETF para investir nas ações americanas e teria um ETF para investir nas ações brasileiras. E eu investiria justamente meio a meio. Se tu quiser também, eu vou deixar aqui uma live que eu fiz sobre diversificação, onde eu abordei mais sobre dados dos benefícios de investir com pesos iguais. Se tu quiser saber mais, vai lá e dá uma assistida nessa live. Vamos primeiro olhar qual seria o ETF que eu escolheria do mercado americano. Basicamente, os dois ETFs que a gente tem aqui, ETFs neutros, os dois seguem o mesmo índice. Então o que falta eu olhar? Seria as taxas e a liquidez. E vamos olhar dentro desse site aqui que a B3 criou, vai nos ajudar a fazer uma comparação entre esses ETFs. Os dois ETFs que nós temos é o IVVB11 e o SPXI11. Os dois são ETFs que investem em ações, uma é da gestora BlackRock, a outra é do Itaú. A taxa do IVVB11 é 0,23% ao ano, enquanto que a taxa do outro ETF aqui é 0,21% ao ano. Então parece que esse aqui leva uma vantagem em relação à taxa. Mas vamos dar uma olhada na rentabilidade no último ano, muito parecida, mas o IVVB11 está ganhando nos últimos 3 e nos últimos 5 anos. Então parece que apesar dos dois ficarem bem perto um do outro, afinal eles seguem o mesmo índice, mesmo o IVVB11 tendo uma taxa um pouquinho maior, parece que ele está entregando uma rentabilidade um pouquinho melhor. E olha aqui a quantidade de negócios, ou seja, por dia, quantos negócios são feitos com cada um desses ETFs. A gente pode ver que os dois têm um volume financeiro muito tranquilo, então não teria problema de liquidez em nenhum dos dois, mas a gente vê que o IVVB11 ele tem muito mais liquidez do que o outro ETF, que eu não consigo falar o nome aqui. E aqui do Status Invest, vamos ver também a rentabilidade nos últimos 5 anos do SPXI11 e o IVVB11. A gente pode ver que é muito parecido os dois, apesar do IVVB11 estar ganhando um pouquinho. No gráfico de 2 anos, aí a coisa inverte um pouquinho de figura, parece que o IVVB11 perdeu um pouquinho aqui no final do período. E no gráfico de 10 anos, não dá para a gente comparar muito bem, porque o IVVB11 ele é muito mais antigo. E aqui nós temos a lâmina que explica o que é o IVVB11, e aqui ele mostra um histórico de como seria o crescimento de R$10.000 se tivesse sido investido desde lá o lançamento do IVVB11, e aqui também uma tabela com o desempenho anual nos últimos anos. Ao passo que a lâmina do SPXI11 é um pouquinho diferente, porque é do Itaú, de uma outra gestora, e aqui estão as informações referentes à rentabilidade dele. E após a gente analisar esses dois, eu escolhi o IVVB11, que é inclusive o que eu tenho na minha carteira pessoal. Já para o mercado brasileiro, talvez um dos ETFs mais conhecidos seja o BOVA11. Afinal, ele segue o índice mais conhecido aqui da Bolsa Brasileira, que é o Ibovespa. Mas tu sabia que o Ibovespa tem uma mancha no seu passado? Antigamente o Ibovespa ele dava muito mais peso de seleção das ações que iam entrar nessa carteira teórica para as ações que eram mais negociadas. E isso chegou a fazer, em algum momento da história, foi mais ou menos ali por 1990, uma ação só, que era da Telebrás, chegou a compor metade do índice. Então, se tu acha que o Ibovespa ele é concentrado hoje, ele já foi muito mais. Percebendo isso, a B3 fez alguns estudos e resolveu ali em 2013 alterar a metodologia de cálculo do Ibovespa. Aqui está um documento que fala mais sobre essas mudanças. Basicamente ele faz um resumo aqui
e diz aqui, ó, as principais alterações. Forma de ponderação. Anteriormente era em função da liquidez e agora passou a ser realizado pelo free float com capitalização de liquidez. Ou seja, na verdade, as ações com mais valor de mercado, elas acabam ganhando um peso maior e não tanto aquelas ações que simplesmente são as mais negociadas. E também foi incluída a determinação de não pode ser incluída ações muito pequenas, ações penny stock, e mais algumas alterações que estão nesse documento. E olha que pérola! Eu achei esse estudo aqui da B3 que ela mesma fez para mostrar qual seria o resultado do Ibovespa calculado com essa nova metodologia se ela tivesse sido aplicada ali desde 2002 até 2014. Então, 12 anos de aplicação. O Ibovespa novo é a linha azul e o Ibovespa antigo é a linha vermelha. E a gente vê aqui, ó, que a linha verde é uma linha que passou grande parte do período sendo a vencedora em termos de rentabilidade. E ela acabou aqui no período do gráfico, é 2014, ganhando do Ibovespa mesmo após as modificações do Ibovespa. Apesar da gente ver que o comportamento das duas linhas é bem parecido. E essa linha verde, ela representa um outro índice que é chamado de IBRX. Ele não é tão conhecido, mas como a gente pode ver aqui, o histórico dele é melhor do Ibovespa. Aqui está a lâmina do BOVA11, mas como eu já falei para vocês, eu não escolheria ele. Se eu fosse escolher um ETF neutro para investir no Brasil, eu provavelmente escolheria o BRAX11, que é o ETF que replica o índice IBRX 100. A gente pode ver aqui também no gráfico de 10 anos do índice Ibovespa com o índice Brasil 100, que é o índice que o BRAX11 investiria, a gente vê que o Ibovespa perde no período de 10 anos, no período de 5 anos ele também perde e no de 2 anos também. Agora, se eu quisesse arriscar mais um pouco e aí investir em algum ETF que fosse ponderado por algum outro fator, ou seja, um ETF que não é neutro, eu provavelmente daria uma olhada no DIVO11, que é um ETF que investe no índice de dividendos, ou seja, ele leva em consideração como critério de escolha das ações que entram nessa carteira o pagamento de dividendos. E botando ele no gráfico de rentabilidade aqui do Status Invest, a gente pode ver que nos últimos 2 anos esse índice levou um pouco a melhor, nos 5 anos também parece que ele teve uma rentabilidade um pouquinho superior e no final de 10 anos ele praticamente terminou empatado com o índice Brasil 100. E agora, já que a gente já olhou os índices, vamos olhar os ETFs que investem nesses índices, que seria o DIVO11 e o BRAX11. Em 10 anos a gente vê que o BRAX11 levou a melhor nesse período aqui, de 2011 até agora 2021. Já no período de 5 anos, ou seja, de 2016 até 2021, o DIVO11 saiu na melhor. Na maior parte do tempo ele está acima e terminou acima do BRAX11. E no período de 2 anos, o DIVO11 também terminou o final dos 2 anos com a rentabilidade um pouco superior à do BRAX11. E antes de eu resumir agora o que a gente viu nesse vídeo, se está gostando desse tipo de conteúdo, por favor, clica para se inscrever e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, mostra para mais gente e eu consigo trazer cada vez melhores conteúdos aqui para vocês. Muito obrigado pela ajuda. O que consistiria essa estratégia então? Pegar a parte que investiria em ações e dividir metade no IVVB11, que seria o ETF que investiria no mercado americano, e metade no ETF do mercado brasileiro, que aí dependeria da sua escolha. Se tu quer correr um pouquinho mais de risco e fazer uma ponderação pelos dividendos, aí tu investiria no DIVO11, sabendo que no futuro pode acontecer dos dividendos serem tributados, o que provavelmente poderia causar um impacto nessas ações, mas seria um impacto naquele momento. Depois é bem provável que os preços se corrigiriam. Ou se tu quiser ter uma abordagem mais neutra, tu investiria no BRAX11 e com essa estratégia, fazendo os ajustes mês a mês para ficar sempre basicamente meio a meio esses dois ETFs, eu acredito que é bem plausível de conseguir no longo prazo uma média de uma valorização de 8% acima da inflação. E com essa rentabilidade, só para tu ter noção, tu transforma um investimento inicial de R$50 mil mais aportes todos os meses de R$500 em R$1.195.554 num prazo de 30 anos. E aí, o que achou desse vídeo? Gostou dessa estratégia? Tu sabia do passado vergonhoso do Ibovespa? Comenta abaixo o que tu achou. E saiba que mesmo se tu ainda torce o nariz para ETFs, não sou eu que disse que a maioria dos investidores deveria investir via ETF. O mais importante é tu lembrar que investir é preciso. Um grande abraço e até a próxima.